Pronto, meu povo. Vou começar então a aula agora. Então, essa é a parte 2, a segunda parte daquela aula inicial do nosso curso, Noções Básicas de Imunematologia. Toda vez que a gente fala de anticorpo, a gente tem várias formas de classificá-lo, certo? Uma das formas mais frequentes e talvez a mais importante na classificação do anticorpo, seja dizendo se ele é um auto ou um halo anticorpo. O autoanticorpo é aquele anticorpo que a gente produz contra as nossas próprias hemácias, no caso dos autoanticorpos contra as hemácias, certo? Quem é que produz autoanticorpo? Normalmente são pessoas com doenças autoimunes, né? Então, a anemia hemolítica autoimune, a pessoa produz um autoanticorpo contra suas próprias hemácias, que normalmente faz um quadro de hemólise, às vezes muito grave, certo? A gente vai ter uma aula específica no curso sobre anemia hemolítica autoimune. E a gente, na verdade, pode produzir também autoanticorpos por alterações que acontecem nas hemácias depois da transfusão. Então, o autoanticorpo pode acontecer porque a pessoa teve transfusão anteriormente, certo? Mas, quando a gente pensa em transfusão, eu vou sempre pensar primeiro que aquilo que eu estou vendo é um halo anticorpo. Então, o auto é aquilo que eu produzo contra a minha própria hemácia e o halo anticorpo é aquilo que eu produzo contra uma hemácia estranha à minha. Como que eu tenho contato a uma hemácia estranha minha? Transfusão, método que a gente vê aqui com muita frequência, né? Produzir halo anticorpo, mas a gente tem outras formas. Que outras formas eu produzo halo anticorpo? Na gestação e no parto, né? Lembrando que a gente também vai ter uma aula sobre doença hemolítica do feto do recém-nascido e que normalmente o maior sangramento é no terceiro trimestre ou na hora do parto. Então, é a maior chance de produzir halo anticorpo. E a gente tem situações aqui dentro mesmo do HU que não são transfusão, que não é a gestação e o parto, que pode desenvolver halo anticorpo. O que a gente tem de diferente aqui dentro? Transplante. Tanto transplante de órgãos sólidos, né, rim, coração, pulmão, fígado, quanto transplante de medula podem levar à formação de halo anticorpos porque eu tenho exposição a hemácias estranhas, certo? Outra forma de produzir halo anticorpo é compartilhar seringa. Então, o compartilhamento de seringa, além de passar HIV, hepatite C, hepatite B, pode também fazer com que a pessoa produza um halo anticorpo. Só autorizar aqui os participantes, gente. Certo? Tudo bem até agora? Então, alto que eu produzo contra a minha própria hemácia e halo que eu produzo contra uma hemácia diferente. Eu posso classificar meus anticorpos também dessa outra maneira. Eu chamo de anticorpos completos ou aglutinantes, e o que a gente chama de anticorpos incompletos, bloqueadores ou não aglutinantes. O que significa isso? Se o meu teste é capaz simplesmente de eu juntar meu anticorpo que está no meu plasma com uma hemácia qualquer e vai ter ou não aglutinação. Se eu for capaz de aglutinar sem precisar colocar nada, esse anticorpo vai ser chamado de completos ou aglutinantes. Quais são os anticorpos que a gente conhece dessa classe aqui de completos ou aglutinantes? Que basta eu juntar uma hemácia com um anticorpo, com um soro, e ele aglutina. Do sistema BO. Então, os anticorpos do sistema BO eu não preciso de nada. Lembra que a gente comentou que eu não preciso nem centrifugar para poder ver a reação, porque às vezes ele é tão forte que simplesmente botar próximo o anticorpo ele já aglutina. Tanto que era assim que se fazia a BO há décadas atrás, na lâmina, né? Eu juntava um sorinho com uma hemassinha e via a aglutinação. Então, esse é um anticorpo completo, normalmente. Não, anticorpos do ABO são os mais frequentes, mas eu tenho outros anticorpos que também são, geralmente, da classe IgM, que são aqueles anticorpos grandes que conseguem juntar as hemácias sem grande problema. E os anticorpos incompletos, bloqueadores ou não aglutinantes, normalmente são IgG, certo? São anticorpos que eu consigo ligar a minha hemácia, mas eu não consigo perceber a ligação. Como é que eu consigo ver que uma IgG se ligou à hemácia? Eu preciso de uma coisinha a mais. O que é essa coisinha a mais? É o tal do soro de Cumbis ou antiglobulina humana. Eu preciso de um anticorpo contra o anticorpo para facilitar a aproximação das hemácias e eu conseguir ver a aglutinação. Então, o fato de não conseguir ver a aglutinação não significa que não reagiu. Simplesmente significa que eu não consegui ver.
né? Lembrar que essa sensibilização, que é a ligação do anticorpo ao antígeno, é uma coisa muito, muito, muito pequena. Então, não é o olho humano que vai conseguir ver um anticorpo pequeno, que é o IgG, que é o monômero, se ligando a uma hemácia se eu não tiver a aproximação da hemácia, certo? E para a gente é muito legal, eu acho que são poucos os trabalhos no mundo que a gente consegue ver um IgG se ligando a um antígeno, né? Olha que coisa bacana, eu consigo olhar e enxergar numa cartela ou num tubo que tem um anticorpo ligado à hemácia. E aí eu consigo visualizar aquela sensibilização, certo? Então, a maior parte desses anticorpos incompletos, bloqueadores ou não aglutinantes, costumam ser IgG, mas temos algum IgG, por exemplo, anti-A e anti-B, que são IgG, mas que conseguem trabalhar como se fosse um anticorpo aglutinante ou completo, certo? Mas, normalmente, IgM completo, IgG é incompleto ou não aglutinante, tá? Os anticorpos de ocorrência natural são anticorpos que, na verdade, esse nome não é muito correto. Vocês lembram que eu comentei isso na última aula sobre as galinhas? Lembra? Galinha tem ABO. Eu prometi para vocês que eu ia ver se os outros animais tinham, esqueci, mas tudo bem, vai ficar para a próxima aula, porque a próxima aula é de ABO, e eu prometo que eu trago isso para vocês. E esses anticorpos, eles surgem sem precisar da exposição a hemácias estranhas. Não significa que tenha surgido além, né? Porque natural parece uma coisa que a pessoa já nasce com ela, que não precisou de nenhuma exposição a nada. Na verdade, não precisou da exposição à hemácia, mas se expôs a alguma coisa semelhante àquele antígeno da hemácia. No caso do ABO, por exemplo, mais ou menos com 4 meses, os bebês começam a produzir, normalmente por exposição a bactérias ambientais, alimentares. Lembram da história que deixaram a galinha num ambiente estéril, deram comida estéril e as galinhas não produziram anticorpos anti-ABO? Lembram da história também que os bebês que tomavam alimentos só por sonda nasentérica, que é um alimento estéril, normalmente desenvolvem um anticorpo lá para frente na vida deles? Então, eles são anticorpos que se desenvolvem porque eu me expus a alguma coisa estranha. Não foi hemácia, mas eu me expus, certo? Então, são anticorpos que uma pessoa que nunca foi exposta a antígenos de hemácias, são aglutininas frias, IgM. Então, lembrar que IgM é um pentâmero, que ativa muito bem complemento, e isso é uma coisa que sempre vai preocupar a gente. Toda vez que a gente lembrar de anticorpo que fixa complemento, a gente vai lembrar de anticorpo do mal, certo? Se ele fixa complemento, ele forma a cascata final, é o complexo de ataque à membrana que forma um buraco na hemácia. E aquele buraco na hemácia causa hemólise, certo? São anticorpos de ocorrência natural que a gente usa na nossa rotina para definição do ABO. Podemos, algum dia na vida, fazer tipagem ABO sem fazer prova reversa? Podemos, para todos os bebês com menos de 4 meses de vida, certo? É a única opção. Todo mundo com mais de 4 meses de vida tem que ter uma reversa. Pode ser que o bebê não tenha produzido ainda anticorpo? Pode. Muitas vezes a gente pega o bebezinho que fica muito tempo na MEAC, uma direta bem bonita e uma reversa que não apareceu ainda o que deveria ter aparecido, né? Lembrando que esses bebês são bebês especiais. Bebês provavelmente só alimentados com dieta estéril. Então, é mais uma razão para demorar a produzir o anticorpo, certo? Só que a gente tem outros anticorpos. Quem lembra do anti-H? É o anticorpo de qual pessoa? É o anticorpo do Bombay. Lembram? Eu já falei do Bombay na próxima aula também. Então, o Bombay é uma pessoa que nasce sem a substância básica para a produção do ABO, que é a substância H. Então, se ela não tem a substância H, quando exposta a situações ambientais, ela produz um anti-H. E aquele anti-H vai hemolizar tudo e mais um pouco de qualquer pessoa que tem um H. Quem é que tem um H? Todo o resto do mundo. Então, Bombay só pode tomar sangue Bombay, certo? O I grande e pequeno, o anti-Lewis, que é um anticorpo que de vez em quando aparece para a gente. Vocês já pegaram, com certeza, paciente com anti-Lewis, não pegaram? A gente tem hoje uma paciente com anti-Lewis. A Andrea, do transplante, além do anti-E grande, ela tem um anti-Lewis A e Lewis B. Então, a gente vê anticorpo natural também. Anti-M normalmente é natural, mas a gente vê muito anti-M também, IgG, que tem a relação ou com gestação ou com transfusão anterior, certo? N normalmente é IgM mesmo e anti-P também. Anti-P1 é um anticorpo que dificilmente está relacionado à transfusão, mas também pode estar, certo? Normalmente são anticorpos naturais.
E a gente tem os anticorpos que a gente... Os anticorpos que a gente chama de anticorpos imunes, né? Os anticorpos imunes são o oposto. O natural, eu não preciso ter me exposto à hemácia estranha. O imune, eu preciso, né? Qual é a forma que eu me exponho à hemácia estranha? Gestação, transfusão, transplante de órgãos e compartilhamento de seringa, tá? Então, são anticorpos encontrados no soro, no plasma de indivíduos que foram expostos a antígenos de hemácias. Eles normalmente são anticorpos IgG. Normalmente, eu preciso do que para ver a aglutinação? Do soro de Cumbres. Porque IgG é um monômero, é um anticorpo muito pequenininho, que se liga à hemácia a 37 graus, quando eu incubo meus 15 minutinhos, junto com o meu potencializador, mas eu não consigo ver a reação. Eu só vou ver essa reação se eu tiver o soro de Cumbres, ou o nome mais correto, como a gente vai relembrar nessa aula, a antiglobulina humana, certo? Quais são os anticorpos geralmente imunes? Do RH, anti-D. Alguém produz anti-D do nada? Não. O anti-D normalmente vai aparecer depois de transfusão ou gestação. Normalmente depois de gestação, que a mulher ou não usou a imunoglobulina anti-D, a Rogan, ou usou uma dose baixa, certo? Kel, Duff, Kid, S grande, S pequeno e Diego A. E só para a gente recordar, então, o anticorpo fica no plasma, o antígeno fica na hemácia. Lembra que eu falei para vocês que eu sempre friso esse daqui? Eu sei que para vocês não é difícil. Mas a gente teve recentemente uma pessoa que estava trabalhando numa agência que juntava hemácia com hemácia e achava que poderia ter alguma reação. Então, não podemos juntar hemácia com hemácia, a gente tem que juntar hemácia com plasma, hemácia com soro, sempre, porque senão a reação não vai acontecer, certo? Então, tem que ser o coloridinho com o vermelhinho, né? E o coloridinho, se for sangue, né, o plasma, vai ser aquele amarelinho, pode ser amarelo ou azul do anti-A e anti-B, certo? E eu tenho também outras definições. É importante que a gente entenda isso para entender, talvez, um pouquinho mais, de uma forma melhor, os tipos diferentes de D, certo? Numa outra aula que a gente vai falar. O que são anticorpos policlonais? São anticorpos que são produzidos de uma forma natural, certo? São anticorpos que a pessoa se expõe a um antígeno com vários pedacinhos. Vocês lembram da primeira aula, que são os determinantes antigênicos ou epítopos? Cada antígeno tem vários pedacinhos diferentes que são capazes de levar uma resposta imune. Lembram disso? Aí eu tenho vários epítopos num único antígeno. Quando aquele antígeno entra em contato com o corpo da pessoa ou com o corpo de um animal, ele vai produzir anticorpos contra os vários pedacinhos, os vários epítopos daquele antígeno. Aí você olha para ele e você acha que é um único anticorpo, mas na verdade ele está direcionado a vários pedacinhos daquilo que o sistema imune respondeu. Então, é um antígeno com vários epítopos, vai dar origem a uma resposta policlonal, certo? E a resposta policlonal é a resposta habitual. É o que a gente habitualmente faz de anticorpo, certo? E o anticorpo policlonal, ele era muito usado e ainda é em algumas situações para fazer testes imunematológicos, certo? Depois a gente vai dar uma olhadinha nos nossos sorinhos para fenotipagem. Vocês vão ver que o soro anti-A, o soro anti-Duff-A, o soro anti-Duff-B, o soro anti-S grande, o soro anti-S pequeno, são soros policlonais. E vem de onde esses anticorpos? O que vocês acham? De onde vêm esses soros policlonais? Às vezes vem de doadores. Eu tenho um doador que tem esse anticorpo, ele vai para uma máquina de aférese, eu retiro o plasma dele e transformo aquele plasma num anticorpo específico, certo? Então, os anticorpos policlonais são formados assim. Ou eles podem ser formados simplesmente pela colocação de um antígeno em algum modelo animal. Camundongo, eu vou produzir bem pouquinho anticorpo. E aí eu posso chegar até o cavalo, produzir muito anticorpo. O que vocês conhecem, por exemplo, que cavalo produz anticorpo? Lembram dos soros antiofídicos? Soros antiofídicos normalmente são produzidos a partir da imunização de cavalos. É um soro policlonal, certo? Então, a gente tem que lembrar que eu posso ter várias formas de produzir, certo? Deixa eu só tirar isso daqui.
Deus sabe como é que eu tiro, mas tudo bem. Eu vou produzir esses anticorpos porque eu vou estar entrando em contato com o antígeno com vários pedacinhos coloridos. Vocês estão vendo aqui vários pedacinhos coloridos são os epítopos do antígeno. E aí, quando o meu corpo entra em contato com ele, ele produz várias respostas aos vários pedacinhos coloridos que aquele antígeno tem. Então, eu vou ter anticorpos diferentes contra um único antígeno, certo? Por quê? Porque eu tenho vários epítopos naquele antígeno. Quando eu tenho um estímulo à resposta imune, eu vou ter dois tipos de produção de células de defesa, né? Quando eu penso em anticorpo. Eu vou ter o linfócito B de memória, que é um linfócito que vai estar lá preparadinho para quando eu entrar em contato de novo com aquele antígeno, ele já saber que ele vai ter que produzir anticorpo e vai ter que fazer isso rápido. O linfócito B de memória, ele é essencial para as nossas vacinas. Qual vacina que a gente conhece hoje, que a gente usa uma vez na vida? Febre amarela, né? É o que estava na minha cabeça, mas provavelmente a gente deve ter outros, não lembro. Febre amarela é uma vacina que a gente usa uma vez na vida. E aí eu entro em contato daqui a 20 anos com o bichinho da febre amarela, aí o que acontece no meu corpo? Tem cheio de linfócito B de memória que vai atacar diretamente o vírus da febre amarela, certo? Beleza? E eu tenho os plasmócitos. Os plasmócitos, eles são os produtores realmente dos anticorpos, né? É o linfócito que se diferenciou na parte final para produzir anticorpo, tá? Então, esses plasmócitos vão secretar as imunoglobulinas, produzindo os anticorpos policlonais, e a partir disso eu vou retirar o sangue desses animais, ou da pessoa, na férise, né? Para produzir os anticorpos policlonais que a gente usa na rotina. Tudo certo até agora? Alguma dúvida? Não? Eu não sei como fazer isso, gente. Tudo bem. Os anticorpos monoclonais são anticorpos diferentes dos policlonais. Lembra que os policlonais eu boto um antígeno com vários pedacinhos diferentes, com vários epítopos, um modelo animal, e faço com que eu produza aquele anticorpo, que vai ter várias caras. O anticorpo monoclonal, não. É um anticorpo que eu vou ter o estímulo de um animal que vai produzir um anticorpo e eu vou pegar um plasmócito desse animal, certo? Então, esse anticorpo aqui que vai estar sendo produzido pelos plasmócitos, vou pegar o plasmócito e vou juntar esse plasmócito a uma célula tumoral. Geralmente é uma célula do mieloma múltiplo. Vocês lembram do mieloma múltiplo? Vocês sabiam que o mieloma múltiplo é um câncer do plasmócito? É uma neoplasia de plasmócito. Aí a pessoa produz muito anticorpo. É uma forma que a gente faz o diagnóstico exatamente pela quantidade de anticorpos que a pessoa tem. E aí eu tenho uma célula tumoral que vai se ligar a esse plasmócito que está produzindo um anticorpo específico contra um pedacinho daquele antígeno e vai formar o hibridoma. O hibridoma vai fazer com que aquela célula produtora do anticorpo, ela fique viável por muito tempo. É uma célula imortalizada. E aquela célula imortalizada, a neoplasia não é isso? É uma célula que não sabe morrer? Não é isso? Basicamente, um câncer é uma célula que não sabe morrer. Então, essa célula que não sabe morrer, ela está preparada para produzir um único anticorpo contra um único pedaço daquele antígeno. E aí, aquele único pedaço, aquele único anticorpo, é um anticorpo monoclonal. É um único clone de plasmócito que se tornou imortal por junção nessa célula, geralmente do mieloma, e eu começo a produzir anticorpo contra aquele pedacinho. Isso é importante? É muito importante. Por quê? Na nossa rotina, particularmente nos reagentes do D. Anti-D, vocês vão dar uma olhadinha no anti-D depois, a gente trabalha com anti-D duoclone. O que é duoclone? 2 clones. Por que 2 clones? Porque ele consegue pegar um pedacinho de um epítopo e ele consegue detectar mais outros epítopos. E o nosso anti-D que a gente usa na rotina do paciente é um anti-D que não detecta um tipo de D parcial chamado D tipo 6. Por que isso é importante? O D tipo 6 parcial é um D que falta muito epítopo. Imagine um D que acham em torno de 37 epítopos e uma parte deles desapareceu porque aquele D é mutado. Tem uma mutação e eu não
tenho aqueles pedacinhos. Só que D é muito imunogênico, né? Qual é a nossa listinha, Maria, dos antígenos imunogênicos? O primeiro é qual? Qual o antígeno mais imunogênico que a gente conhece? Acabei de falar, é o D. Não é o D? Tanto que a gente faz ABO e RHD, né? Então, o mais imunogênico é o D. Qual é o segundo da lista? O QEL. E o terceiro é o C pequeno, né? E aí eu tenho um antígeno extremamente imunogênico que está faltando um pedaço dele. Vários pedaços dele. O que vai acontecer? Eu vou produzir um anticorpo contra os pedaços que eu não tenho. Por isso que quando a gente faz a pesquisa do D na nossa rotina, é um D que eu não detecto esse tipo que falta muito epítopo. Porque se eu falar que meu indivíduo que é D6 é RH positivo, ele vai desenvolver o anti-D. Então, existem discrepâncias de D se o indivíduo fizer um teste nesse laboratório ou no outro. E para mim, basta dentro do EMOSSE. Se eu fizer uma avaliação de D no paciente, nosso paciente aqui da agência transfusional, por exemplo, e eu fizer a avaliação desse D no doador, vão ser resultados diferentes. Vocês sabiam disso? Por isso que eu sempre falo que a gente não deve nunca fazer a avaliação de D para confirmar resultado de fora. Por quê? Porque cada um usa um soro anti-D que é o considerado mais correto para aquela situação. Entenderam? Então, o soro monoclonal tem uma característica muito boa que ele consegue ser produzido independente de eu botar uma pessoa cheia de anticorpo na máquina, isso não é ótimo? Imagine, se eu tenho 2 doadores no mundo inteiro que tem aquele determinado anticorpo, e aí os dois doadores ficam doentes ou falecem, porque uma hora uma pessoa morre, e eu não tenho mais anticorpo para produzir. Imagina a gravidade de um negócio desse. Aí eu paro de fazer todos os testes. Se eu tiver um anticorpo monoclonal, não preciso mais de gente. Eu produzo no laboratório. E esse, além de eu estar independente de ter gente produzindo anticorpo, né, e podendo coletar, eu vou ter um anticorpo normalmente mais forte. Tanto que antigamente, quem trabalhava em agência transfusional antes, a Helsa provavelmente lembra, a gente fazia anti-A, anti-B e usava um anti-AB. Lembra? Por que a gente usava um anti-AB? Porque o anti-A e anti-B eram mais fracos do que o anti-AB, que eram sempre anticorpos policlonais. Quando o EMOSSE mudou para usar, começou a usar anticorpo monoclonal, que é muito mais potente na hora de fazer uma tipagem ABO, ele parou de usar o anti-A e anti-B. Mas quando a gente for ver a nossa portaria, nosso curso da portaria, né, a gente vai ver que é obrigatório, se eu usar anti-A e anti-B policlonal, usar o anti-AB. Está escrito lá. É possível retirar o soro anti-AB se os reagentes usados na rotina do anti-A da tipagem ABO forem reagentes monoclonais, porque são reagentes que reagem mais fortemente com os antígenos, certo? Então, é melhor monoclonal? Normalmente, sim. Mas eu posso ter respostas erradas, porque eu posso estar procurando uma coisa que eu não vou encontrar, certo? No D é importante que seja monoclonal, que não detecta o D categoria 6, que a gente vai falar na outra aula. Entenderam por quê? Porque é um indivíduo RH positivo, que se eu transfundir uma RH positiva, ele vai desenvolver um anti-D. Ele se comporta como RH negativo, apesar de ser positivo, certo? Então, eu não quero ver. Lembram da rotina do DEFRACO? A gente não fazia DEFRACO nas agências. O DEFRACO foi retirado depois que eu cheguei. Então, em 2014, 2013, 2014, a gente parou de fazer DEFRACO na agência. O que o DEFRACO ajudava? Nada. Ele atrapalhava muito a rotina, ele atrasava o atendimento do paciente e ele não ajudava. Por quê? Primeiro, porque eu não quero saber se não reagir à temperatura ambiente, eu não quero saber, porque pode ser um D parcial. Por que eu vou expor aquele indivíduo a uma hemácia que pode desenvolver um anticorpo? E a segunda coisa, cumbi direto interfere no DEFRACO. Aí, se eu tenho 15% de cumbi direto positivo nos pacientes internados, mais ou menos isso que a gente tem, isso considerando que o paciente nunca foi transfundido, eu vou ter muito falso positivo. Aí eu vou transfundir com RH positivo esse paciente, que está positivo só pelo cumbi direto, então dá muito trabalho e provavelmente muito mais complicação para o paciente, certo? Era, Cássia. Certo, gente? Beleza aqui? Tudo tranquilo? E por que eu tenho por que é importante a gente ter esse conhecimento?
Porque nossa vida na agência transfusional, no laboratório de imunohematologia, é detectar reação antígeno-anticorpo. Certo? Não é isso que a gente faz o dia inteiro aqui? Eu colho a amostra, junto o sorinho, junto com o vermelhinho, para ver se eu consigo ver alguma reação, não é? A tipagem ABO é isso, a PAI é isso, a prova cruzada é isso. Então, a vida do teste pré-transfusional é reação antígeno-anticorpo. Então, qual é a rotina que eu faço in vitro para tentar evitar uma reação in vivo? Vocês lembram a diferença do in vivo e in vitro? In vivo é dentro do corpo da pessoa. In vitro é fora do corpo, são os nossos testes da bancada, certo? A gente vai perguntar isso no futuro, tá bom? Então é importante que vocês lembrem, tá bom? Então, in vivo é dentro do ser vivo. In vitro é dentro do vidro, né? Então é na bancada, tá? Então eu demonstro reações antígeno-anticorpo in vitro para tentar evitar essas reações in vivo, certo? A tipagem sanguínea, ABO e RH. Lembrando que a ABO, a partir dos 4 meses, é tipagem direta e tipagem reversa. A pesquisa e depois a identificação de anticorpos irregulares. E a prova cruzada. Beleza? Não é o que a gente faz todo dia. O que mais que faltou aqui? A fenotipagem, né? Que a gente não faz de uma parcela dos pacientes. A fenotipagem também é uma reação antígeno-anticorpo. Eu não boto uma hemácia e junto com o soro, não é? Esse soro eu posso pingar ou esse soro pode estar na cartela, mas eu estou sempre botando hemácia junto com o soro. A fenotipagem também é uma reação antígeno-anticorpo. Então, lembram da sensibilização? A sensibilização é a primeira parte da reação antígeno-anticorpo. É a ligação do antígeno ao anticorpo. Ou do anticorpo ao antígeno, depende do ponto de vista, certo? Então, a sensibilização é quando eu junto e eu ligo o anticorpo ao antígeno, certo? Toda vez que eu sensibilizo alguma hemácia, eu vejo a reação? Não. Se for IgM, sim. Na hora que liga, eu já vejo a aglutinação. Mas IgG, normalmente, não acontece isso. Como que eu sensibilizo? Primeiro, eu tenho que aproximar, né? Não tem que aproximar o antígeno e o anticorpo? Se eu tiver num vidrinho o antígeno, né, a hemácia, se eu tiver no outro vidrinho o soro, como é que eu faço reação antígeno-anticorpo? Eu não faço. Não está separado? Como é que a gente faz para aproximar? O que vocês fazem aqui na bancada para aproximar o antígeno do anticorpo? O que você faz, Glauci? Junta. Você junta como? Pingou uma hemácia, pingou uma suspensão de hemácia, né? Pingou um plasma, no caso da revés, pingou primeiro o plasma, né? Depois pingou a hemácia. Você deixa na parede do tubo de hemólise? Vocês se incomodam de ter um sorinho na parede do tubo de hemólise e a hemácia lá embaixo? Se incomodam, vocês dão uma balançadinha, não dão? Não dão? Porque vocês querem aproximar. Na verdade, não, alguém aqui não balança. Tenho certeza que balança dá agonia, não dá agonia. Juntei. Então, aproximei simplesmente pingando e juntando mesmo, às vezes com balançar, para juntar o soro e a hemácia, certo? E depois disso eu faço o quê? Centrifugo. O que a centrifugação faz? Ele vai aproximar os solutos, vamos dizer dessa forma, né? Então, o anticorpo e o antígeno vão se aproximar. Então, para a ligação espacial, eu pingo no mesmo tubinho as duas coisas que eu quero aproximar, o anticorpo e o antígeno. Dou uma sacoalhadinha se ficou preso na minha parede, não dou? E centrifugo, certo? Então, a ligação espacial, ela precisa dessas características, certo? E depois disso, eu faço uma ligação que a gente chama de ligação química. Né? Obviamente, eu não vou simplesmente ter uma ligação espacial, eu vou ter uma ligação química também. E essa ligação química é uma ligação não covalente, certo? E eu vejo, meu teste é positivo quando eu tenho aglutinação ou hemólise. Quando a gente trabalhava muito com teste em tubo para PAI, para prova cruzada, a gente acabava olhando mais a hemólise, não era? Hoje, na cartela, dificilmente a gente presta atenção na hemólise, mas a hemólise também é uma expressão da sensibilização in vitro, certo? Beleza? Então, não posso esquecer que hemólise significa muito provavelmente que o meu teste está positivo. Às vezes tem um anticorpo que não serve de nada, é um anticorpo só frio, mas que ele hemoliza meu teste. Então, cuidado com hemólise. Hemólise também é um teste positivo, certo? Ou aglutinação, que é o que a gente normalmente costuma
trabalhar, né? A ligação, então, a primeira coisa é aproximar, como a gente falou, pingar no mesmo tubo, dar uma agitadinha e centrifugar, né? E lembrar que a ligação espacial ela é muito dependente de quanto que eu coloco da hemácia e quanto que eu coloco do soro, certo? Já vi coisas bizarras, né? Porque vocês sabem que eu já vi de tudo nessa vida. Eu já vi 1 ml de anti-A com uma gotinha de hemácia. Já vi, xiringada. Eu falava, meu Deus do céu, isso nunca vai dar certo. Por quê? Porque eu preciso de uma quantidade perfeita entre hemácia e soro para que a minha reação aconteça. Como é que eu faço uma reversa? Eu pingo quantas gotinhas do plasma? 2 gotas do plasma. Depois eu pingo uma gotinha da minha suspensão. Minha suspensão é a quantos por cento? Em torno de 5%, né? Que não é uma gotinha da hemácia concentrada, são 50 microlitros e 1 ml de soro fisiológico. Não é isso? E aí eu tenho uma suspensão a 5%, que para o tubo ele tem que ser em torno de 3 a 5% para dar a melhor concentração para acontecer essa reação, certo? E no gel é diferente. O gel lembra, primeiro no tubo a gente lembra que sempre coloca o soro ou plasma antes. Por que que no tubo eu coloco sempre o soro ou plasma antes? Para ter certeza que eu coloquei, porque na hora que eu coloco hemácia eu já não sei o que tem ali embaixo. Então, no tubo é sempre o soro ou plasma antes, tá? Depois que eu coloquei minhas 2 gotinhas de plasma, eu coloco minha suspensão de hemácia, certo? E na cartela, o que eu tenho que colocar antes? O que eu coloco antes na cartela? Vou fazer uma PAI ou uma PC. Eu boto o soro do paciente ou boto a hemácia? A hemácia. Obrigatoriamente a hemácia. Por uma razão muito mais importante do que a certeza de ter pingado. Porque se eu colocar o plasma ou o soro antes, a reação vai ser negativa, mesmo tendo anticorpo ali que poderia dar positiva. Por quê? O que tem dentro da cartela? Antiglobulina humana. O que é antiglobulina humana? É um anticorpo contra o anticorpo. Se eu tenho um anticorpo que é contra o anticorpo e eu aproximo os 2 anticorpos, eu neutralizo o anticorpo do paciente. Aí não consegue mais se ligar à hemácia. Então, se eu pingar na cartela o soro antes da hemácia, minha reação vai ser falso negativa. Nunca, nunca na vida eu posso fazer isso. Então, a técnica correta é na cartela sempre pingar a hemácia primeiro. E é uma hemácia numa suspensão menos concentrada, né? É 0,8 a 1%, que é a concentração que a gente usa habitualmente na cartela, certo? Então, eu pingo a hemácia para depois pingar o soro. E a proporção também é diferente, né? Por quê? Porque a minha concentração é diferente. Então, a minha proporção no tubo é uma gotinha de hemácia com 2 do plasma. Na cartela, uma gotinha de hemácia com 25 microlitros, quer dizer, meia gota, né, de soro, certo? Quem já ouviu falar em efeito pós-zona e efeito pró-zona? Eu só me lembro do filme Vovózona, vocês não lembram desse não? Mas não é bem o filme Vovózona não, mas... O que acontece? Quando eu tenho um anticorpo e eu tenho um antígeno, eu preciso ter proporções ideais, não foi isso que eu falei? A gente não precisa ter proporções ideais, por isso que eu não saio xiringando o soro anti-A para fazer uma direta, por isso que eu não pingo uma gotinha de plasma para fazer uma reversa. Eu tenho proporções ideais. Por quê? Porque eu preciso formar malha. Formar malha nada mais é do que aglutinar, certo? Então, para eu aglutinar, eu não posso ter nem muito antígeno, nem muito anticorpo. Se eu tiver muito antígeno, é o que a gente chama de efeito pós-zona. Tem tanto antígeno que a hemácia não aproxima do anticorpo. E o efeito pró-zona é o contrário. Eu tenho tanto anticorpo, que eu não consigo aproximar o meu soro de Cumbres e ver minha reação, por exemplo. Certo? Eu não consigo aglutinar também. Então, a proporção tem que ser perfeita. Eu não posso nem ter muito anticorpo e eu não posso também ter muita hemácia, muito antígeno. Então, essas proporções, o cuidado no preparo da suspensão a 5%, o cuidado de colocar 2 gotas de plasma antes da minha suspensão de hemácia, uma gotinha, o cuidado de estar colocando 50 microlitros da minha hemácia a 1% com 25 microlitros do soro,
Esses cuidados são fundamentais para eu conseguir ter uma ligação antígeno-anticorpo. Se eu for inventar de fazer de outra forma, outra proporção, ou eu vou cair no pós-zona, ou eu vou cair no pró-zona, e aí eu não formo a malha e não aglutino. O que vai acontecer? O que eu estava tentando prever in vitro, eu não vou conseguir prever e o paciente vai ter uma reação transfusional. Certo? Então, essas proporções são fundamentais. Alguma dúvida sobre isso? Posso xiringar alguma coisa? Não, né? E eu já vi de tudo, meu povo. Eu vi o xiringado que eu vou olhar para o tubo, tinha 1 ml de anti-A. Eu não sei como é que aquele anti-A ali aglutinar alguma coisa na vida, né? Além de gastar um absurdo de reagente. Outra coisa que eu vi, foi a pior coisa que eu vi. Mandaram, de forma inadequada, um reagente da cartela para uma agência que só fazia teste em tubo. E aí eu fui descobrir, eu não me lembro nem por que eu descobri. Eu sei que eu liguei para essa agência e falei assim, mas como assim vocês receberam esse reagente e vocês não avisaram a concentração inadequada, vocês não podem fazer o teste com esse reagente. Ah, bem que eu percebi que a hemácia desaparecia quando eu fazia o teste. Meu povo, fiquei com vontade de morrer. Porque é complicado. Imagine o risco que um paciente está sendo submetido quando eu faço uma reação no tubo, que deveria ser a 5%, com uma hemácia que estava 0,8%. A hemácia desaparecia. Olha o desespero, né? Então, muito cuidado com isso, certo, gente? E uma coisa excelente que a gente tem na vida, que é muito importante para a gente fazer outros testes, é o tipo de reação química. Como eu sei que vocês são expertos em química, vocês foram as melhores alunas da turma de vocês, eu não preciso nem falar a diferença entre ligação covalente e não covalente. Preciso? Preciso, né? A ligação covalente, gente, é a ligação que é difícil ser desfeita. É uma ligação muito, 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 muito forte, certo? Então, dificilmente eu consigo desfazer uma ligação covalente. Uma ligação não covalente é uma ligação frágil. É uma ligação que eu consigo desfazer de uma forma bem fácil. Certo? Pronto, hoje em homenagem ao Dia dos Namorados, a gente vai ter uma ligação covalente com os nossos namorados para o resto das nossas vidas, né? Exemplo, doutora. Oi. Exemplo. Exemplo o quê? De ligação covalente e não covalente. Meu povo, vocês judiam de mim. Não covalente, a reação antígeno-anticorpo. Quem lembra de uma reação covalente? É porque alguém procura aí no Google, por favor, uma reação covalente. A gente já passa a reação covalente para vocês, meu povo, certo? Mas é uma reação difícil de ser desfeita, tá? Como, obviamente, eu era boa em química, mas já tem 20 anos ou mais, eu não vou mais contar, não, que eu... 20 anos não, meu povo, eu sou uma brotinha ainda, né? Tem só 18 anos que eu parei de estudar isso. Eu não estou muito afim de buscar na minha cabeça, eu acho que minha cabeça é tão cheia de outras coisas, né? Mas a gente vai procurar no Dr. Google... A água, uma ligação covalente. Eu ligo oxigênio ao hidrogênio, H2O, uma ligação covalente. É fácil desfazer a molécula da água? Vocês conseguem desfazer uma molécula de água? Transformar a água em outra coisa? Não, né? Então, ligação covalente, muito obrigada, Ju. Certo? A próxima vez eu já sei essa resposta na ponta da língua, quem me judia de fazer essas perguntas. Certo? Então, uma ligação não covalente... Normalmente ela acontece por pontes de hidrogênio, pontes hidrofóbicas, pontes eletrostáticas e as forças de Van der Waals, que eu sei que vocês sabem isso tanto quanto eu, né? Todas as teorias de todas essas ligações. Forças de Van der Waals, eu só me lembro do mosquito em cima da água. Isso eu me lembro. Vocês lembram que o mosquito pode pousar na água? O mosquito pousa na água por conta das forças de Van der Waals. Ó, que beleza. Certo, gente? E aí, eu preciso, já que é uma ligação não covalente, eu tenho situações que eu consigo aproximar, melhorar minha ligação, né? Então, que eu consigo fazer a associação, quer dizer, a ligação do antígeno com o anticorpo, e vai ter situações que eu faço a dissociação, que é desligar o antígeno e o anticorpo, beleza? Então, as taxas de associação e dissociação são associadas primeiro às concentrações. Vocês lembram, se eu botar muito anticorpo ou muito antígeno, eu não consigo associar aquele anticorpo àquele antígeno, não é verdade? A gente acabou de ver isso. Vai depender a temperatura também da reação. Eu vou conseguir ligar uma IgG
com uma temperatura de 20 a 24 graus que fica aqui na agência, o que vocês acham? IgG é um anticorpo quente, que gosta da temperatura corporal. Ele vai se ligar à hemácia se eu deixar de 20 a 24? Não. Provavelmente, se eu deixar de 20 a 24, mesmo o anticorpo que se ligou, ele vai se desligar. Uma forma que a gente faz o eluato, lembram do eluato? Eu vou explicar para vocês. Eu adoro explicar eluato. Eluato nada mais a eluição nada mais é do que o rompimento da ligação antígeno-anticorpo. Então, eu tenho uma hemácia que tem um anticorpo ligado, então essa hemácia é sensibilizada, e eu quebro essa ligação antígeno-anticorpo. Isso é chamado eluição. E a eluição serve normalmente para a gente estudar o anticorpo, estudar o eluato, certo? Beleza? Então, é um anticorpo ligado à hemácia, eu faço alguma coisa que esse anticorpo vai se desligar da hemácia e eu vou estudar aquele anticorpo. A eluição é isso, certo? Como que eu posso fazer a eluição? Várias formas. Uma forma muito bacana que eu fiz pouquíssimas vezes foi simplesmente pegar aquela minha hemácia com anticorpo e botar lá 56 graus. 56 graus, nosso não é 37, nosso habitual, 56 graus fazem simplesmente essa temperatura fazer com que o anticorpo se desligue. É uma forma de eluição. Uma outra forma de eluição muito frequentemente usada no laboratório de imunemato é o congelamento e descongelamento. É chamada técnica de Louis. É uma eluição que a gente faz principalmente para anticorpo anti-ABO na doença hemolítica do feto do recém-nascido. O anticorpo anti-ABO, se eu congelo a hemácia e depois descongelo o anticorpo, se desprega. Então, essa técnica é uma técnica muito usada, certo? Então, temperatura é uma forma muito importante para a gente tanto associar quanto dissociar o anticorpo. A melhor forma de associar uma IgM, vocês acham que é o quê em relação à temperatura? Botar quantos graus? 4 graus. Adora gelo. Adora temperatura geladinha, aquele clima europeu, né? Igual o nosso norte-americano, né? Vocês já viram nessa história? E aí adora a temperatura de 4 graus IgM. Então, alguns anticorpos aparecem simplesmente colocando em geladeira, por exemplo, certo? Então, IgM adora 4 graus. IgG adora qual temperatura? 37. Gosta da temperatura do nosso corpo, certo? Então, temperatura da reação é fundamental para a gente poder associar e dissociar anticorpos. A outra coisa que é muito importante para associação e dissociação de anticorpos é o pH, certo? A gente sabe que alguns anticorpos reagem melhor a pH um pouco mais baixo do que o pH habitual do nosso corpo. Um anticorpo é o anti-M. O anti-M gosta de um pH um pouco mais ácido. E a mudança de pH é a grande técnica que a gente usa para fazer eluato dentro da imunemato. Toda vez que vocês virem um negócio eluato e aí vê o resultado, ou negativo ou positivo, tenho certeza que a gente usou a técnica de mudança de pH. É chamado glicina ácida, a técnica que a gente usa. Glicina ácida significa que eu baixo o pH da minha hemácia, que está ligada ao anticorpo, e aí na hora que eu baixei o pH, aconteceu a dissociação do anticorpo, aí eu volto o pH neutro, e aquele anticorpo eu pego para estudar, certo? Então, a glicina ácida é uma das formas mais usadas no mundo para dissociação de anticorpo e para fazer o eluato. Beleza? E o tempo de incubação? Vocês acham que se eu passar com uma cartela ali incubando durante 2 horas, o anticorpo vai ficar sempre ligado? Quanto mais, melhor? Não. Então, eu preciso tanto um tempo mínimo para incubação, quanto eu não posso deixar um teste parado, porque 1 hora o anticorpo se desliga, certo? Então, qual o tempo habitual de incubação quando eu não uso um potencializador? Alguém lembra? Que eu falei que era impraticável na vida, se eu precisasse fazer uma prova de compatibilidade, uma pesquisa de anticorpos irregulares sem potencializador? 1 hora. Muito bem, meu povo, 1 hora. Sem potencializador, o tempo ideal é 1 hora. Com potencializador, a gente diminui para 15 minutos. Qual é o potencializador que a gente usa mesmo na nossa rotina? LIS, solução de baixa força iônica, certo? Eu também não vou gastar meu inglês com vocês hoje, certo? Mas é a sigla no inglês para solução de baixa força iônica.
Porque meu inglês é péssimo, me desculpa aí, mas ainda não. Eu vou treinar em casa para a próxima aula, certo? Gente, e o potencial zeta? Quem já ouviu falar? Potencial zeta. O potencial zeta é fundamental para a existência humana. É fundamental para a existência de todo bicho. Imagine se eu tivesse uma hemácia que adora ficar perto de outra hemácia. O que ia acontecer? Coagulava tudo, aglutinava tudo, não é verdade? Então, a hemácia, ela precisa ficar distante da outra hemácia. Ela precisa ter um potencial de repulsão. Então, esse potencial de repulsão de uma hemácia para outra hemácia é chamada potencial zeta, certo? Não é só para hemácia, né? Para outras coisas também, mas não, que a gente está falando de hemácia aqui. Esse potencial zeta, ele é responsável pela gente poder circular nossas hemácias pelo corpo, até circulação. Imagina as hemácias adorarem ficarem empilhadas. Ia dar certo, meu povo? De jeito nenhum, né? Então, o potencial zeta é fundamental para que o corpo exista, para que a gente viva, certo? Por que o potencial zeta existe? Porque as camadas das hemácias são camadas que têm íons semelhantes. Então, negativo não repele negativo. Imagine se uma hemácia fosse negativa, outra hemácia fosse positiva. O que ia acontecer? Juntar, certo? Então, o potencial zeta nada mais é do que isso. É as hemácias terem o mesmo potencial, a mesma carga elétrica na sua superfície, que faz com que elas afastem outras hemácias que têm a mesma carga elétrica. Eu não sei se vocês lembram que a hemácia tem uma bicamada lipídica. E os fosfolípides com cargas negativas são sempre expressos naquela hemácia. Então, por isso que a superfície da hemácia tem carga negativa. Essa carga negativa aproxima o quê? Carga positiva. Certo? Então, eu não vou chegar próximo a outra hemácia que tem carga negativa. Fundamental para a nossa existência. Alguém tem dúvida? Isso é bom para os testes imunematológicos? O que eu faço quando eu faço teste imunematológico? O que eu quero? O que eu quero ver? Eu procuro o quê, gente? Quando vocês fazem uma PAI, quando vocês fazem uma tipagem MBO, vocês procuram o quê? Aglutinação. Não é isso, gente? Não é a aglutinação que a gente procura? Não é isso? Potencial zeta atrapalha o meu teste imunematológico. Simplesmente isso. Ele é fundamental para a minha existência, mas ele atrapalha meu teste imunematológico. Certo? Como que eu faço para mexer no meu potencial zeta? Eu boto uma solução de baixa força iônica. Olha aí, é um potencializador. Então, eu mexo com o potencial zeta. Então, aquelas cargas negativas eu não vou estar mexendo, mas as cargas positivas que estão lá fazendo com que as hemácias tenham essa repulsão, elas vão ser mexidas com o meu potencializador, certo? Então, o potencial zeta é importante para o corpo, mas é trabalhoso para a nossa vida, tá? Beleza? Como que eu consigo perceber que houve a ligação? Porque a ligação eu consigo... Eu chamo de sensibilização, mas eu só consigo ver se foi IgM. Se foi IgG, eu não consigo, né? Aí eu preciso visualizar. Como é que eu visualizo? Ou aglutinando, ou hemolizando. São as duas formas que o olho humano consegue perceber a ligação do antígeno-anticorpo, certo? Se é IgM, eu não preciso fazer nada. Bastou pingar, pinga, gota, aglutinou, certo? Se for IgG, eu preciso de alguma coisa a mais. Então, o primeiro passo é a sensibilização, que nada mais é do que a ligação antígeno-anticorpo. E o segundo passo é a revelação da reação. E eu revelo minha reação antígeno-anticorpo ou pela aglutinação ou pela hemólise, certo? Lembrando, então, que a IgG normalmente precisa de antiglobulina humana. Qual IgG que a gente conhece que não precisa de antiglobulina humana? Vocês estavam prestando atenção no começo da aula? Anti-A e anti-B também são IgG, não é sua maioria, mas são anticorpos são anticorpos completos ou aglutinantes, né? Apesar de serem IgG, certo? E aí eu preciso, normalmente, na IgG, da antiglobulina humana, ou o nome mais habitual, soro de Cumbres, que vocês vão ver que a gente não deve usar esse nome, apesar de eu falar a aula inteira, só para a gente lembrar que é o mesmo reagente, certo?
E IgM geralmente aglutina sem precisar de muita coisa. Pingou, gota a gota, aglutinou, certo? E a outra forma é hemólise, que a gente tem que lembrar que não é só aglutinação que é importante para a gente. Eu preciso ver hemólise também, tá? Tudo bem até agora? E eu posso ter uma vida muito fácil só com reagente anti-A e anti-B? O que vocês acham? Antigamente, como é que se fazia os testes pré-transfusionais? Anti-A e anti-B, junta, pinga, vamos lá. Dá para a gente viver desse jeito? Não. Eu tenho reagentes mínimos para dar segurança na minha agência transfusional e no meu laboratório de imunohematologia, certo? Que reagentes são esses? Primeiro, hemácias que contêm antígenos conhecidos. Quais as hemácias que contêm antígenos conhecidos que a gente usa aqui na agência transfusional? A1 e B. Então, a hemácia A1 possui os antígenos A, o antígeno A1 e um bocado de outros antígenos que a gente nem sabe quais são, né? A hemácia B possui o antígeno B e um bocado de outros antígenos que a gente nem sabe quais são, certo? Por quê? Porque eu sei que elas estão ali na minha existência para que eu confirme a presença de anti-A e anti-B, certo? O que mais de hemácia que a gente tem que a gente conhece os antígenos? Qual outra hemácia que a gente usa na agência, meu povo? O Diacel, né? A hemácia de triagem de anticorpos irregulares, né? A gente vai mudar, inclusive, o fabricante, mas basicamente são 2 hemácias ou 3 hemácias. O fabricante novo vai mandar 3 hemácias para a gente, né? O negócio vai mudar. 3 hemácias, que são sempre de qual grupo ABO? O que vocês acham? O Diacel é de qual grupo ABO? O O. Muito bem, o O. Se eu tivesse um Diacel do grupo A e eu tivesse fazendo uma pesquisa de anticorpos irregulares de um paciente B, o que ia acontecer? Ia dar positivo obrigatoriamente, porque o paciente B não tem anti-A. Então, o Diacel é uma hemácia obrigatoriamente O, certo? Com vários outros antígenos. Então, assim, nós temos dentro de cada caixinha das nossas hemácias, um painel de antígeno que a gente tem que lembrar que eles existem para a gente consultar de vez em quando. Outro dia eu precisei saber quais antígenos de uma hemácia lá na MEAC e eu não encontrei, não tinha mais o Diacel, o antigrama do Diacel, certo, gente? O antigrama do Diacel não pode ser jogado fora. Ele tem que estar disponível para consulta, certo, gente? Muito cuidado com isso. Eu sei que a gente acha que a única coisa importante na caixinha são as hemácias, mas isso não é verdade. Tem uns papeizinhos lá dentro que são fundamentais para a existência, principalmente quando a gente tem que definir alguma coisa numa urgência, certo? Esse caso, por exemplo, era uma paciente sangrando no centro cirúrgico, PAI positivo, eu precisava dar uma orientação, eu não conseguia nem saber que orientação que eu ia dar, porque a gente não tinha o antigrama dentro da caixinha, ou dentro do laboratório, de alguma forma, da agência, certo? Então, o antigrama tem que ser guardado. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode guardar uma pasta. Vamos criar a pasta do antigrama? O que vocês acham? Chegou, mudou o Diacel, a gente guarda esse Diacel em uma pasta, né, Ju e Cris? Vamos organizar isso para a gente não passar mais sufoco, certo? A Imuno sempre tem os antigramas guardados. Normalmente é hemácia do mesmo lote, mas pode não ser. Então, nós temos que também ter os antigramas guardados, certo? Então, beleza, nós temos as hemácias da reversa e as hemácias da triagem de anticorpos irregulares, que são hemácias com antígenos conhecidos, né? Ou não, né? Nós precisamos de antissoros com especificidade conhecida. Quais são os antissoros que a gente tem aqui na nossa agência? Anti-A, anti-B, anti-D, o que mais? O que mais, meu povo? Anti-C grande, anti-C pequeno, anti-E grande, anti-E pequeno, anti-QEL, nas agências do HU e da MEAC, né? Apesar de a gente não pingar, tá ali na cartelinha. Então, são antissoros que a gente usa na nossa rotina. Na agência do HU, a gente também faz fenotipagem estendida. Então, a gente tem um bocadinho mais de antissoro que a gente conhece, certo? A gente precisa obrigatoriamente de antiglobulinas humanas. Onde é que está a antiglobulina humana das nossas agências? Na cartela.
Usamos a cartela, que já tem antiglobulina humana dentro dela, então nossa antiglobulina não precisa ser pingada, ela já está na cartela. Na agência que usa tubo, também tem antiglobulina, mas fora, é um sorinho que a gente usa para fazer nossa pesquisa de anticorpos irregulares, nossa prova cruzada, certo? E a gente precisa de potencializadores. Quais são os potencializadores que a gente conhece? Lis. O que mais? Vocês sabem qual é o primeiro potencializador que foi usado? Albumina. Então, a albumina foi o primeiro potencializador. A gente ainda usa para fazer alguma avaliação de controle de qualidade dos reagentes, certo? Outro potencializador que é usado nas agências de tubo. PEG. Polietileno glicol. Então, tem vários potencializadores que a gente usa na rotina, certo? O primeiro, então, foi a albumina. Esse BSA é a albumina. Ela afeta a aglutinação, aumentando a constante dielétrica do meio e dispersando as forças negativas de repulsão das hemácias. O que significa isso? Atrapalha o potencial zeta. A albumina mexe no potencial zeta. A solução de baixa força iônica melhora a ligação antígeno-anticorpo, porque vai mexer naquela quantidade de forças negativas nas hemácias e forças positivas ajudando na repulsão daquelas hemácias. Consequentemente, vai ajudar a aproximar o antígeno-anticorpo por diminuir a força iônica do meio, certo? O PEG, que é a polietileno glicol, concentra o anticorpo em uma solução de baixa força iônica também, facilitando essa ligação antígeno-anticorpo, porque retira a água do meio, tá? E a enzima? A gente está acostumado a usar a enzima aqui? Não. Mas o laboratório de imunemato faz painel sempre enzimático. Toda vez que a PAI é positiva, faz um painel em lis e um painel enzimático. E esse painel enzimático é um painel que quebra alguns antígenos e intensifica outros antígenos, facilitando a reação antígeno-anticorpo. Certo? Beleza. Como é que eu vejo a aglutinação? Eu vejo a aglutinação no tubo. Não posso ver no tubo? Eu faço isso normalmente no ABO. Eu vejo na cartela e em laboratório de doador, paciente a gente não pode usar, então em laboratório de doador a gente pode usar microplaca para ver também a aglutinação, tá? Vamos lembrar os graus de aglutinação? De vez em quando a gente tem problema com isso. Manda uma aglutinação como se fosse uma cruz, chega lá 3 cruzes, né? Então, lembrar, gente, que no tubo a aglutinação é muito dependente da mão que está fazendo o teste. A gente está acostumado com aquela agonia do ABO que dá sempre 4 cruzes, tacar a mão para poder fazer a leitura. Não podemos esquecer que isso não está correto. É um tubo por vez a leitura, certo? E devagar. É uma mão delicada que deve ser balançado aquele tubo, agitado levemente, até despregar o botão. Despregou o botão, parou imediatamente de mexer no tubo. Imediatamente. Porque anticorpos que reagem fracamente vão desaparecer, meu povo. Uma forma de juntar anticorpo não é agitar, uma forma de dissociar anticorpo também é agitar. Certo? Então, eu vou deixar de ver a aglutinação. Então, é agitar gentilmente cada tubo de uma vez, até o momento que o botão desprega. Botão despregou, parei de agitar. Isso é muito importante, certo? Batidão, a gente faz isso? Faz, né? Mesmo na correria, a gente não pode mudar a técnica, certo? Então, um tubo por vez, gentilmente, até despregar o botão. Eu brinco que quando eu comecei a fazer a aula prática de imunemato, todas as minhas reações eram negativas. Até a BO, que era para dar 4 cruzes, era negativo, né? Da mão que balança o tubo. Não era a mão que balança o berço, é a mão que balança o tubo. É tão perigosa quanto, certo? Eu vou assistir esse filme, certo? A mão que balança o tubo é perigosíssima, porque se ela for uma mão que não é delicada, a gente vai fazer com que a ligação antígeno-anticorpo não seja vista. Eu posso não ver in vitro, mas pode acontecer em vivo, certo? Então, cuidado na leitura. 4 cruzes, eu tenho um botão único, é o ABO bonitão, né? Quantas vezes que a gente não faz que dá isso, né? 3 cruzes, reação forte, uma solução límpida sem nenhuma hemácia livre e vários agregados grandes de hemácia. 2 cruzes, agregados de tamanho médio, ainda com fundo claro, certo?
2 cruzes não fica vermelhinho o fundo, tá? Quando começou a ficar vermelhinho, é pelo menos uma cruz, certo? É no máximo uma cruz. Então, uma cruz, pequenos agregados, fundo turvo, avermelhado. Aí tem um fraco, que parece uma poeira. Quantas vezes a gente não viu poeira, né? Então, o olhinho tem que estar bom. Então, quem não está usando óculos ainda, ou tem que revisar os óculos, a gente tem que ir para enxergar, né? Então, uma poeirinha. E o resultado negativo é, despreguei todo com muita delicadeza o botão do meu tubo e tá tudo vermelho, não tem nenhuma poeirinha lá, certo? A gente não gradua uma cruz fraco e fraco, a gente gradua só o fraco dentro da nossa rotina, certo? O que é esse score? Esse score é importante para a gente definir quando a gente está tentando titular um anticorpo, ver a quantidade do anticorpo, certo? E vocês conseguem perceber que a mão é muito importante, né? Se eu mexi na minha forma, se eu não agitei de forma adequada, nem minha 4 cruzes eu vou conseguir enxergar, né? E o meu score vai ser diferente, tá bom? Então, muito, muito, muito cuidado na hora de agitar o tubo. Como é que eu faço? Um tubo por vez, agitação com muito cuidado, paro de agitar imediatamente quando o botão desprega. Quantas inúmeras vezes que eu já ouvi quase todos vocês falarem que depois que balançar muito desaparece, né? Então, por favor, gente, não é para balançar muito. Despregou do tubo, parou e leu, certo? Beleza? Tubo é complicado, né? Por isso que o Emoce, há muito tempo, eu não sei quanto tempo, vou tentar descobrir para poder falar para vocês, mas há pelo menos 7 anos, eu tenho certeza, usa cartela na rotina de paciente, tá? E aí, os graus de aglutinação na cartela são mais simples. Não tem muito a mão que balança o berço, né, o tubo. É simplesmente centrifugar e ler, né? Eu posso centrifugar muitas vezes, ou ficou uma poeirinha chata, eu vou centrifugar de novo. Posso? De jeito nenhum. É uma centrifugação única, certo, gente? Nada de centrifugar mais de uma vez para ver se a poeira desaparece. Porque do mesmo jeito que se eu balançar muito o meu tubo, né? Se eu agitar com uma delicadeza não muito grande, o meu tubo, a poeira vai desaparecer. A aglutinação em gel também pode desaparecer se eu centrifugar mais do que eu devo, certo? Os graus de aglutinação são mais simples. Então, 4 cruzes é tudo lá em cima. 3 cruzes começou a descer. 2 cruzes ao longo do gel. 1 cruz subindo e negativo significa que não subiu nada, né? Lembrar que faltou uma outra coisinha aqui, que é a dupla população. A dupla população normalmente é às vezes 4 cruzes e outra parcela das hemácias negativo. A dupla população normalmente a gente vê quando faz fenotipagem de paciente que teve transfusão recente, que não deve ser feita, a gente se lembra disso, mas às vezes a gente recebeu a informação incorreta da última transfusão e de repente aparece a dupla população. Então, toda vez que a gente for fazer o teste, muito cuidado para procurar a dupla população. Certo? A gente tem que procurar ativamente, porque a gente às vezes bate o olho e nem percebe que tem dupla população. Tem que procurar a dupla população, que vai ser um pouquinho de hemácia em cima e hemácia embaixo também, tá? E esse moço é o tal do Cumbis, Robin Cumbis, ele gostava de ser chamado, né? E esse moço, eu fui relembrar a história dele, tá? Eu estava falando com a Jo hoje de manhã, é um moço muito esperto, certo? Ele era veterinário. Vocês sabiam disso? Ele era veterinário, depois que ele foi trabalhar num laboratório de patologia, ele morou na África do Sul muito tempo, depois ele mudou para a Inglaterra e ficou trabalhando em Cambridge. E quando ele estava trabalhando em Cambridge com outros colegas, eles descobriram uma metodologia que conseguia permitir a visualização da sensibilização das hemácias. Ele descobriu, na verdade, o soro da antiglobulina humana, que a gente chama comumente de soro de Cumbis, certo? O nome, na verdade, é um nome que ele não gosta, ele não gostava, né? Na verdade, ele já foi a óbito. E esse moço, ele não gostava porque teve um outro moço, deixa eu só ver o nome do outro moço, que era um italiano, que alguns meses antes, alguns anos antes, tinha descoberto o mesmo princípio de aglutinação, certo? E aí, apesar de primeiro ele não ter descoberto sozinho, o teste começou a se chamar de Cumbis.
E depois, também ele foi descobrir, depois que tinha sido descoberto, que ele não tinha sido a primeira pessoa, aquele grupo deles não tinha sido o primeiro a descobrir aquela técnica. Tinha sido um italiano chamado Marchesi, eu acho. Eu não consegui encontrar aqui. E o moço, o Cumbis, com uma carinha de santo. Vocês estão vendo a carinha de santo dele? Cara boa, né? Ele era muito bravo. E aí eu estava até lendo para a Ju um pedacinho aqui da história do Cumbis, eu vou ler para vocês. Cadê a parte? Ele era um cientista totalmente honesto. E apenas a perfeição era boa o suficiente para ele. Ele era uma pessoa que queria muito que as tarefas fossem feitas de forma correta e poderia reduzir novos estudantes a lágrimas. Mas eles aprendiam e se tornavam cientistas ainda melhores por trabalhar no seu laboratório. A carinha boazinha, ele tem cara boazinha, carinha boazinha dele, mas o bichinho era meio brabo, certo? Mas muito correto. Então, uma vez ele foi dar, por exemplo, uma palestra na Itália, e que chamaram para ele falar do teste de Cumbis, chamaram, venha falar do teste de Cumbis. Ele chamou a palestra dele de Marchesi, que é o nome do descobridor realmente do teste, e outras aplicações do seu teste. Então, é uma pessoa correta que faleceu, ele descobriu o teste para nosso método sorológico em 1945, o teste indireto da antiglobulina, e em 1946 ele descreveu o teste direto da antiglobulina na doença hemolítica do feto recém-nascido. Então, muitos anos atrás, muitas décadas atrás, mas que foram testes fundamentais para a nossa existência. Eu acho que se não fosse ele, talvez a gente não tivesse conseguido perceber a importância de enxergar os IgGs, né? A gente não entendia o que acontecia antes desse teste ser descoberto, certo? E o tal do teste de Cumbis, então, primeiro foi o indireto descrito, depois o direto. Ele é importante para a gente visualizar a sensibilização de IgG à hemácia. O indireto significa que não foi no corpo que a pessoa teve a ligação do anticorpo, certo? Então, uma ligação do Cumbis indireto, do teste indireto da antiglobulina, sempre in vitro. Quais são os testes que a gente faz que a ligação ocorre in vitro, que usa o soro de Cumbis? Basicamente, todos os nossos testes aqui, né? A pesquisa de anticorpos irregulares, eu não pingo o soro e a hemácia, com soro de Cumbis, com a antiglobulina humana que está ali na cartela, teste indireto da antiglobulina. A prova cruzada, eu não pingo a hemácia e o soro, junto ali na minha cartelinha com o soro de Cumbis com a antiglobulina humana, teste indireto da antiglobulina. Fenotipagem eritrocitária, eu não pingo o soro e a hemácia e faço ali na minha cartelinha o meu teste, teste indireto da antiglobulina. Qual é o teste direto, então, de antiglobulina que a gente faz aqui? Quando que a gente faz o teste direto da antiglobulina? Quando uma bolsa dá incompatível. Quando a gente vai fazer a fenotipagem estendida para ver se o teste da antiglobulina direto dá positivo, né? Então, na nossa rotina, são poucas situações que a gente usa o teste direto da antiglobulina. A nossa rotina habitual é o teste indireto da antiglobulina. Mas o teste direto é fundamental para eu saber se um bebê está com doença hemolítica do feto do recém-nascido, para saber se um paciente tem anemia hemolítica autoimune, para eu saber se ele tem síndrome do linfócito passageiro, para eu saber se ele fez uma reação transfusional. Certo? Então, o teste direto da antiglobulina é muitíssimo importante, apesar de a gente não usá-lo tanto quanto o teste indireto na nossa rotina. Certinho? Beleza. Teste indireto, in vitro. Teste direto significa que aquele anticorpo se ligou in vivo à hemácia. Certo? O teste direto é sempre muito mais simples, eu não preciso incubar nada, né? Eu pego minha hemácia que está com o anticorpo ligado no corpo da pessoa, pingo na minha cartela que tem antiglobulina humana e centrifugo. Ninguém incuba teste direto de Cumbis, né? Não é verdade? Certo? Teste direto da antiglobulina é simplesmente adicionar o soro de Cumbis e fazer a leitura. Certo? O indireto não, eu preciso de incubação, eu preciso juntar. Graças a Deus paramos também, né?
Adianta fazer teste direto de antiglobulina de todo mundo que vai transfundir? Adianta, porque gasta um bocado de dinheiro e a gente perde tempo. Só serve para isso. Certo? Então, realmente era uma rotina. Eu não sei se era nas agências, mas pelo menos dentro da Imuno, era rotina fazer cumbi direto de todo mundo quando eu cheguei. Quando eu vi aquele negócio, eu falei, não, meu povo, vamos parar com isso, porque senão a gente vai gastar reagente e vai atrapalhar a nossa vida. Por quê? Primeiro que 15% dos pacientes que estão internados têm teste direto antiglobulina positivo. Bastou pisar no hospital. Dependendo do remédio que usa, chega até 60% dos pacientes. Cefalotina, muito cumbi direto positivo. O que mais que causa cumbi direto positivo? Metildopa, muito cumbi direto positivo. Então, assim, para que eu vou fazer um teste que vai dar positivo numa porção enorme da minha população e não vai me dar resposta nenhuma, né? E para doador também a gente não faz. O que a gente faz? A gente pega, às vezes, um doador com cumbi direto positivo, ou quando vai fenotipar estendido, e aí toda a fenotipagem deu positivo. É porque tem um cumbi direto positivo. Ou porque tem uma PAI positiva e a gente faz o cumbi junto, ou a gente aqui na agência descobre que aquela bolsa tinha TAD positivo, né? Tá certo? Então, nada de rotineiramente fazer TAD no teste pré-transfusional. É jogar reagente fora, ou se estressar porque o resultado deu positivo, ou fingir que não viu. Aí eu não sei o que é pior. É se estressar por um resultado que muitas vezes vai dar positivo, ou fingir que não viu. Acho que pior é fingir que não viu, né? O que vocês faziam quando o cumbi direto era positivo? A Alex a Helsa eu fico estressado. Eu vi muita gente que não dava nem atenção, certo? Então, eu não sei o que é pior. É ficar estressado ou não dar atenção, né, Helsa? Ai, meu pai do céu. Certo, meu povo? Então, teste direto da antiglobulina, eu tenho uma sensibilização em vivo. A hemácia que eu coletei do meu paciente já tem anticorpo ligado. A única coisa que eu faço no meu laboratório é visualizar essa reação a partir da adição da antiglobulina humana, certo? Aqui basta a gente fazer uma suspensão a 1% e pingar na cartela. Centrifuga e ler, certo? E aí eu vejo a aglutinação. Essa antiglobulina humana é uma mistura de GG e GM contra a fração FC. Lembra da fração FC da imunoglobulina? Tinha as duas frações FAB, que era de ligação ao antígeno, e a fração FC, que era ligação a outros anticorpos, ao sítio de ligação de retirada do anticorpo da circulação e a fixação do complemento. Teste direto antiglobulina vai detectar, então, sensibilização in vivo. Na investigação da anemia hemolítica autoimune, ela é fundamental. Na hemólise induzida por droga, então lembrar que algumas medicações, em torno de 100 medicações, são capazes de causar hemólise por conta desse remédio, certo? Então, a cefalosporinas, as penicilinas, metildopa, são as classicamente envolvidas, mas a gente tem muito remédio, inclusive furosemida, dipirona, anti-inflamatório. Investigação de doença hemolítica perinatal, então é a forma que a gente dá diagnóstico normalmente, é um baby com TAD positivo. Investigação de reação transfusional é fundamental. É o teste básico para a investigação de reação transfusional, é o teste direto antiglobulina. Apesar de ser uma hemácia do doador e um anticorpo do paciente, a ligação aconteceu em vivo, né? Então é a amostra que a gente colhe pós-transfusional. E a investigação da síndrome do linfócito passageiro. Quem lembra o que é isso? Vou contar para vocês. Meu doutorado foi sobre isso, né? Então, eu tenho que falar. Síndrome do linfócito passageiro, na verdade, é uma complicação dos transplantes de órgãos, tanto órgãos sólidos como medula. Quando a gente tem um transplante, a gente não vai só o que a gente quer. Vocês concordam que, por exemplo, um transplante de fígado, de rim, além do rim, do fígado, vai hemácia? Vai hemácia, não é uma causa de sensibilização. E sabe o que vai também? Linfócito B de memória. O que o linfócito B de memória faz? Ele está preparado para produzir anticorpo, não é isso? Imagine um linfócito B de memória de um doador O. Ele vai produzir o quê? Ele tem o quê? Anti-A e anti-B. Vocês concordam? O doador O tem linfócitos B de memória que são preparados para produzir anti-A e anti-B. Aí aquele meu fígado O foi transplantado num paciente A. O que aquele linfócito B de memória vai encontrar quando entrar em contato com a hemácia A do paciente?
ele vai começar a produzir anti-A, porque ele vai encontrar o antígeno correspondente à resposta, à memória que ele tem. Ele começa a produzir muito anti-A. E o paciente passa a ter hemólise, certo? Síndrome do linfócito passageiro é isso, é um linfócito que vai com o órgão e que passa a produzir anticorpo contra hemácia, certo? Normalmente anti-ABO, mas pode ser simplesmente um paciente, por exemplo, RH positivo, que recebeu um rim de uma doadora RH negativo, que produziu um anti-D numa gestação anterior. Aquele linfócito B de memória, preparadíssimo para produzir anti-D, entrou em contato com a hemácia do paciente, que é RH positivo, e passou a produzir anti-D. Certo? Então, pode acontecer contra qualquer antígeno eritrocitário. Beleza? Passageiro tem duas razões de existência para esse nome. A primeira é que vamos fingir que ele vai como passageiro no ônibus, ele vai como passageiro no órgão. Pode acontecer por conta dos anticorpos irregulares, se for isogrupo, porque pode ser um anti-QEL, pode ser um anti-DUFA, pode ser um anti-S grande, né? Então, vários anticorpos irregulares podem estar associados com o síndrome do linfócito passageiro, certo? Beleza. E o passageiro pode ser como um passageiro de um ônibus, de um avião, que está ali indo. Mais ou menos 25% dos transplantes de fígado, ABO com incompatibilidade menor, né, vão ter anticorpo anti-ABO. Mas a maioria não é incompatível, a maioria é isogrupo, né? E aí o transplante de órgão incompatível, não, perde não. O fígado fica ok, o problema é hemólise, que geralmente é autolimitada, que é a outra razão para ser passageiro, porque passa. Né? Então, passageiro, o termo é correto quando eu penso em anticorpos linfócitos que foram transplante de órgãos sólidos, mas o termo não é correto no transplante de medula óssea, porque não passa, o linfócito é um linfócito do doador da medula, vai continuar lá. Né? O irradiado é por outra razão, a gente vai discutir isso numa outra aula. O irradiado é para matar o linfócito T, inativar o linfócito T, certo? Então, lembrar que eu não devo fazer teste antiglobulina humana à torta e à direito, certo? Primeiro, por quê? Porque indivíduos saudáveis têm IgG e tem complemento ligado às suas hemácias. Tem, nós temos. Podemos simplesmente, por ter um pouquinho mais de anticorpo ligado, meu teste está positivo. Por quê? Porque, por exemplo, o TAD detecta 50 a 115 moléculas de C3 por hemácia e um indivíduo normal pode até ter 100 moléculas de C3 por hemácia. Aí vai dar positivo e a pessoa não tem nada, tá? Então, lembrar que a gente não precisa. E no doador, a cada até 1.000 a 14.000 doadores vão ter TAD positivo, é raro, mas acontece. E esses doadores podem estar associados no futuro ou com o desenvolvimento de alguma doença autoimune ou algumas neoplasias como mieloma múltiplo, tá? Então, pode acontecer na nossa avaliação a gente encontrar alguém que evolua depois mal. Lembra dos TAD positivos nos pacientes? 15% dos pacientes, simplesmente porque pisaram no hospital, vão ter cumbi direto TAD positivo, certo? E até 50% dos pacientes politransfundidos. Aí ou a gente ignora ou a gente fica louco. Não tem sentido fazer isso como rotina nos testes pré-transfusionais. E no recém-nascido a gente vai ver que 50% das incompatibilidades ABO da mãe para o baby vai ter TAD positivo. Mas isso normalmente não significa hemólise, certo? Não significa doença hemolítica. Não fazemos TAD toda vez que a gente vai fenotipar, rotineiramente, a fazer estendida. Se eu vou fazer estendida, eu faço TAD. E aí a gente tem que tomar uma rotina, uma conduta diferente para quando a gente for realmente fenotipar. O que a gente faz? A gente manda para o hemócio, né? E o hemócio é depois de uma avaliação básica para saber qual é o anticorpo que realmente está ligado à hemácia, define se vai fazer um bloqueio ou se vai fazer uma cloroquina. Eu vou só comentar com vocês, se vocês quiserem eu explico mais detalhadamente sobre isso, certo? Lembra da cloroquina? Ninguém nunca ouviu falar na cloroquina, né, nesse Brasil. A cloroquina, na verdade, é um reagente que a gente usa na imunemata, é um reagente básico do laboratório de imunemato. Não é hidroxicloroquina, certo? É o difosfato de cloroquina, isso que serve para dissociar IgG. O que é dissociar?
quebrar a ligação antígeno-anticorpo. Então, ele quebra a ligação antígeno-anticorpo e tira IgG da minha membrana eritrocitária. Então, se o paciente tiver um TAD positivo e precisar ser fenotipado, e se for só IgG, dependendo da quantidade de IgG ligada, eu vou usar cloroquina, tá? Lembrando que se eu passar muito tempo incubando com cloroquina, o RH pode diminuir, isso não é preocupante para a gente, porque a gente tem um reagente muito bom de RH, então não vai ser um resultado falso negativo por isso. E que às vezes, e 20% é o que a literatura fala, mas a gente vê bem mais, o TAD permanece positivo apesar do uso da cloroquina, certo? É uma técnica meio chatinha, porque demora 2 horas, em que eu junto a minha cloroquina com a minha hemácia e eu deixo incubadinho para ver se esse anticorpo desaparece ou pelo menos reduz a intensidade de aglutinação para poder fazer algo a mais. Se o TAD não for muito forte, for até 2 cruzes, eu consigo fazer uma outra técnica, que é uma técnica de uma pessoa muito esperta que inventou. Vocês lembram que quando a gente vai fazer a avaliação da fenotipagem, eu tenho soro de antiglobulina humana? Da anti-Duff A, anti-Duff B, a cartelinha igualzinha da cartelinha do que a gente usa na nossa rotina. E aí eu posso ter uma reação falso positiva, porque a cartela é igual e eu vou estar vendo simplesmente um TAD positivo. E esse moço descobriu que tinha forma, esse moço que descobriu o bloqueio, que tinha uma forma de eu não precisar dissociar o anticorpo, mas parar de enxergá-lo. Ele criou a técnica do bloqueio. Nada mais é do que eu colocar naquela minha hemácia que tem um anticorpo ligado, um anticorpo contra o anticorpo. Como é chamado o anticorpo contra anticorpo? A antiglobulina humana, o soro de Cumbis. Eu pego minha hemácia, mergulho num soro de Cumbis e aquele anticorpo contra o anticorpo vai esconder, vai bloquear o anticorpo que está ligado à hemácia. O anticorpo permanece ligado, mas ninguém mais enxerga. O TAD fica negativo e eu faço minha fenotipagem habitual. Então, é uma técnica muito fácil, muito rápida, barata. Em 20 minutos, eu tenho um resultado habitualmente num TAD mais fraco, certo? É o que a gente faz mais lá no imuno. Então, 2 gotinhas de hemácia, 40 gotinhas do meu soro da antiglobulina humana, eu deixo, o meu anticorpo permanece ligado, eu não dissocio o anticorpo, mas eu escondo o anticorpo do meu sistema, do meu teste de fenotipagem. Aí eu paro de enxergar o TAD que era positivo, o anticorpo continua lá sensibilizando a hemácia, mas eu não enxergo mais, aí meu TAD negativo depois do bloqueio. Bem bacana, né? O povo é esperto, né? Certo? Outra forma de eu fenotipar é usando um outro reagente, lembra da glicina ácida que a gente usa no eluato para fazer eluição? A glicina ácida acrescentada do EDTA, lembra do EDTA? No tubo da EDTA, no tubo de tampa roxa. O EDTA nada mais é do que um preservante de hemácia, um anticoagulante preservante de hemácia. Se eu acrescento EDTA nessa minha glicina ácida, eu consigo preservar a hemácia para poder estudar a hemácia na fenotipagem, certo? Então, a glicina ácida EDTA ela pode ser usada tanto para o eluato, para estudar o anticorpo, quanto para fenotipar a hemácia. É a técnica, pela literatura, considerada melhor para eu tirar a interferência do TAD mais forte para poder fenotipar. Certo? Então, glicina ácida EDTA, a gente consegue fazer isso. Lembrando que quebra alguns antígenos, inclusive do QEL. Então, o QEL positivo vai ser visto como QEL negativo se eu usar a glicina ácida EDTA para fenotipar, tá? Uma técnica muito, muito rápida, muito rápida. Mergulho a hemácia numa solução ácida e depois eu volto o pH ao normal. É muito rápido fazer isso, certo? Mas lembrar que quebra uns antígenos. Tudo certo no TAD positivo, tudo certo com TAD, sensibilização in vivo, né? E agora a gente vai falar da sensibilização in vitro. Nada mais é do que o nosso teste indireto da antiglobulina. Então, eu vou ter sempre trabalhando ou com a hemácia ou com o anticorpo, dependendo do que eu quero. Eu faço um teste indireto da antiglobulina na minha prova de compatibilidade, na minha PAI, que eu estou trabalhando com o anticorpo do paciente. Eu também faço meu teste indireto da antiglobulina na minha fenotipagem, que eu estou trabalhando com a hemácia do meu paciente, né? Então, os 2 métodos servem para isso. Basicamente, a ligação acontece in vitro, depois eu adiciono, ou na mesma hora estou adicionando meu soro de Cumbis, minha antiglobulina humana, para visualizar a minha reação. A pesquisa de anticorpos irregulares é feita dessa forma. Eu pego minhas 2 hemácias, daqui a pouco das 3 hemácias com antígenos conhecidos, coloquei a suspensão a 1% na minha cartela,
Pinguei meus 25 microlitros do meu soro e vejo se tem reação, né? Se ocorrer reação, PAI positiva, o que eu tenho que fazer sempre, 100% das vezes, sem exceção nenhuma? Mandar para imuno, certo? 100% das vezes. Tem alguma exceção para essa regra? Não, nenhuma exceção para essa regra. Se algum dia eu mandar vocês não enviarem uma PAI positiva para o Hemoce, vocês vão me perguntar o quê? Se eu surtei, se eu estava bêbada, se eu estava drogada ou se eu estava dormindo. A maior possibilidade é eu estava dormindo, gente, então, por favor. Nunca aceite essa resposta da minha boca, nem da boca de ninguém, certo? PAI positivo, sempre, sempre, 100% vai para o Hemoce, certo? E PAI negativa, posso fazer a prova cruzada, né, com muito cuidado, olhando muito no SBS, para ver se meu paciente não tinha anticorpo prévio, ver se ele não tinha problema, porque os anticorpos desaparecem. O SBS é um amigo muito mais importante da gente do que o próprio teste, às vezes, que eu estou fazendo naquele momento, certo? Então, checar sempre no SBS, pelo menos 2 vezes, antes de coletar a amostra, antes de fazer o teste, e a pessoa que vai liberar a bolsa também vai checar para não passar esse erro, certo? SBS é o melhor amigo de quem está na bancada. E a pesquisa de anticorpos irregulares também pode ser feita em tubo, nós não fazemos mais, né? Na grande maioria das agências do Ceará, em gel ou microplaca só para doador. Microplaca não pode ser usada na rotina de paciente. No tubo, o que a gente pinga primeiro? Sempre o soro. Sempre o soro. Certo? Por que eu pingo o soro primeiro no tubo? Para ter certeza que eu pinguei o soro. Porque depois que eu pingo a massa, eu não enxergo mais nada. Certo? E lembrar que eu preciso chegar a 37 graus. Se eu não usar potencializador, eu preciso esperar 1 hora. Se eu usar o PEG, que é o potencializador que a gente usa agora nas agências do Hemoce, 15 minutinhos eu consigo ver a reação. Certo? A cartelinha também são 15 minutinhos, sempre pingando o que primeiro? Hemácia. Sempre, 100% das vezes, tem que pingar a hemácia primeiro na cartela. Porque se eu pingar o soro, eu vou ter um resultado errado. Sempre na cartela, a hemácia primeiro, tá? Aí eu incubo 15 minutinhos, porque aqui dentro tem um LIS, né? A solução de baixa força iônica, que é o potencializador, e vejo a reação. De quem que eu faço PAI? Todos os pacientes, todos os doadores e todas as gestantes, certo? Obrigatoriamente. Então, teste indireto de antiglobulina, vou fazer na pesquisa de identificação de anticorpos irregulares, na prova de compatibilidade, na fenotipagem eritrocitária, na pesquisa de DEFRAC que a gente faz hoje só na rotina do doador, e no autocontrole que a gente faz sempre que faz um painel de identificação de anticorpos, é feito no Hemoce, certo? E qual o nosso desejo quando a gente faz todos esses testes? Tudo dê lindo que o paciente não tenha reação transfusional, certo? A intenção toda é prevenir reação hemolítica transfusional e permitir que a hemácia que eu vou transfundir tenha uma vida boa. Não adianta também a hemácia transfundir dois dias depois, ela não existir mais. Então, ela tem que aguentar um bom tempo, certo? Gente, a aula teórica de hoje acabou. A gente agora vai fazer Kahoot. São 12 perguntinhas só. Eu queria, se possível, vocês ficarem com o vídeo no computador e com o celular na mão, certo? Se não for possível, vocês vão pensando só na respostinha de vocês. Eu vou tentar ler, mas talvez não dê certo. E eu vou parar a transmissão, certo?